Sete fala, capítulo 17, Probabilidades, a natureza do bem e do mal, e o simbolismo religioso. O dogma cristão fala da ascensão de Cristo, subentendendo-se, é claro, a uma subida vertical para os céus, e o desenvolvimento da alma é frequentemente discutido em termos de direção. Para progredir, é suposto ascender, enquanto o horror da punição religiosa, o inferno, é visto no topo de todas as coisas. Assim, o desenvolvimento é considerado uma direção de mão única apenas, em termos cristãos. Raramente, por exemplo, ele é pensado em termos horizontais. A ideia da evolução em seu significado popular promulgou esta teoria como por progressão gradual em uma única direção. O homem emergiu do macaco. Cristo bem poderia também ter desaparecido da mesma maneira. A realidade interior da mensagem foi dita em termos de que o homem da época pode entender, de acordo com suas suposições enraizadas. O desenvolvimento se desdobra em todas as direções. A alma não está ascendendo de uma série de estrelas onde cada uma representa um novo e elevado ponto de desenvolvimento. Ao invés disto, a alma fica no centro de si mesma, explorando, estendendo-se suas capacidades em todas as direções envolvida em assuntos criativos, cada uma altamente legitimado. O provável sistema de realidade se abre à natureza da alma para você. Isto deve mudar as ideias atuais da religião consideravelmente. Por esta razão, a natureza do bem e mal é um ponto altamente importante. Por um lado, bastante simplesmente, e de certo modo que você não pode entender agora, o mal não existe. Porém, você é obviamente confrontado com o que parecem ser efeitos bastante maléficos. Agora tem sido dito frequentemente que há um Deus. Então deve haver um diabo. Ou, se há um bem, precisa haver um mal. Isto é como dizer que, como uma maçã tem um topo, então tem que ter um fundo. Mas, sem nenhum entendimento do fato de que ambos são uma porção da maçã. Voltamos a nossos fundamentos. Você cria a realidade de seus sentimentos, pensamentos e ações mentais. Alguns destes são materializados fisicamente, outros são atualizados em seus sistemas prováveis. Você é apresentado como uma série infinita de escolhas. Parece a qualquer ponto que uns são mais ou menos favoráveis que outros. Você tem que entender que cada ato mental é uma realidade pela qual você é responsável. É para isto que você está neste sistema particular de realidade. Tanto quanto você acredite em um diabo, por exemplo, você criará um que é real o bastante para você e para os outros que continuam criando-o. Por causa da energia que ele recebe dos outros, ele terá certa consciência própria, mas tal diabo falso não tem poder ou realidade para aqueles que não acreditam na existência dele e que não dão a ele energia através de sua própria crença. Ele é, em outras palavras, uma alucinação superlativa. Como mencionado anteriormente, aqueles que acreditam no inferno e se subscrevem a ele através de uma crença podem de fato experienciar um, mas certamente em nada
como termos eternos. Nenhuma alma é ignorante sempre. Agora, esses que têm tais crenças, de fato, lhes faltam uma confiança profunda na natureza da consciência, na da alma e na do tudo que é. Eles se concentram sobre o que pensam como o poder do bem, mas no medo sobre o que pensam como o poder do mal. A alucinação é criada, porém, do medo e da restrição. A ideia do mal é meramente a projeção de massa de certos medos, massa que é produzida por muitas pessoas, mas também limitada no que sempre foi aqueles que rejeitaram este princípio. Algumas religiões muito velhas entenderam a natureza alucinatória do conceito de diabo, mas até mesmo em tempos egípcios, as ideias mais simples e mais distorcidas prevaleceram, particularmente com as massas das pessoas. De algum modo, os homens naqueles tempos não entenderam o conceito de um Deus sem o conceito de um diabo. Por exemplo, tempestades são eventos naturais altamente criativos, entretanto, elas também podem causar destruição. O homem primitivo podia ver apenas a destruição. Alguns entenderam intuitivamente que qualquer efeito é criativo, apesar da aparência delas, mas poucos puderam convencer os membros da raça humana. O contraste de luz e escuridão nos apresenta com o mesmo tipo de quadro. O bem foi visto como luz, pois os homens se sentiram mais seguros durante o dia. O mal foi visto, consequentemente, circunscrito ao anoitecer. Na massa de distorções, porém, escondido sob o dogma, sempre houve uma pista da criatividade básica de todo o efeito. Não há, então, nenhum diabo esperando para lhe carregar a lugar nenhum, a menos que você os crie por si mesmo, caso no qual o poder reside em você e não nos falsos diabos. A crucificação e drama ocorrido fizeram sentido na ocasião dentro da sua realidade. Surgiu no mundo da realidade física, fora da realidade interna, da qual suas intuições e insights mais profundos brotam. Então a raça trouxe os eventos que melhor transmitiram, em termos físicos, este profundo conhecimento não físico da indestrutibilidade da alma. Este drama particular não teria feito sentido a outros sistemas com suposições diferentes e enraizadas do que no seu mesmo. O simbolismo da ascensão ou queda, ou de luz e escuridão, não teria feito sentido para outras realidades com outros mecanismos de percepção diferentes. Embora suas religiões sejam construídas ao redor de um núcleo duradouro de verdade, o simbolismo usado foi selecionado astuciosamente pelo eu interior que voga com suas suposições enraizadas que você mantém como válidas no universo físico. Outras informações nos sonhos, por exemplo, também lhe serão dadas com o mesmo simbolismo, falando em termos gerais. Porém, o próprio simbolismo foi simplesmente usado pelo eu interior. Ele, o simbolismo, inerentemente não pertence à realidade interior. Muitos sistemas prováveis têm mecanismos perceptivos muito diferentes dos seus. Na realidade, alguns são baseados em experiências de consciência completamente estrangeiras a você. Sem perceber, por exemplo, seu ego é um resultado da consciência de grupo
Uma consciência que enfrenta diretamente o mundo exterior é dependente da consciência minuciosa que reside em cada célula viva de seu corpo. E, como regra, você só está ciente de um ego, ao menos por você. Em alguns sistemas, o indivíduo é bastante ciente de ter mais egos do que um, em seus termos. A organização psicológica inteira é, de certo modo, mais rica do que a sua. Se um Cristo não estivesse atento a isto, não apareceria em seu sistema que você vê. Há tipos de percepções com as quais você não está familiarizado, mundos nos quais sua ideia de luz não existe, onde gradações quase infinitas de qualidades térmicas são absorvidas em termos de sensação, não de luz. Em quaisquer destes mundos, o drama do Cristo nunca poderia aparecer como apareceu a você. Agora, a mesma coisa se aplica a cada uma de suas grandes religiões. Embora, como eu disse no passado, os budistas são mais íntimos, falando em termos gerais, de uma descrição da natureza da realidade. Porém, eles não entenderam a validade eterna da alma, em termos de da alma, delicada invulnerabilidade, nem foram capazes de manter um sentido por da alma, característica ímpar. Mas Buda, como Cristo, interpretou o que ele quase soube em termos de sua própria realidade, não apenas de sua própria realidade física, mas de sua própria realidade física provável. Os métodos secretos atrás de todas as religiões tinham a intenção de guiar o homem para um reino de compreensão que existiu à parte dos símbolos e da história, nas realizações interiores que levariam o homem para o sem, o mundo físico que ele, o homem, conhecia. Há muitos manuscritos ainda não descobertos, de velhos monastérios, particularmente na Espanha, que contam sobre grupos subterrâneos em ordens religiosas que te mantiveram estes segredos vivos, quando outros monges estavam copiando velhos manuscritos latinos. Houve tribos que nunca aprenderam a escrever na África e Austrália, que também sabiam estes segredos, e homens chamados de oradores, que os memorizaram e os espalharam adiante, mesmo ao longo de porções do norte da Europa, antes mesmo de Cristo. Informalmente, o trabalho envolvido poderia levar 5 anos, pois havia várias versões de um grupo de líderes, cada um seguindo em diferentes direções, que ensinavam seus povos. O mundo estava mais maduro para o cristianismo por causa destes grupos do que as pessoas supõem. As ideias já estavam enterradas ao longo da Europa. Muitos conceitos importantes foram perdidos, porém, a ênfase estava em métodos práticos de viver, bastante simplesmente, regras que poderiam ser entendidas, mas as razões para elas foram esquecidas. Os druidas obtiveram alguns de seus conceitos a partir dos oradores, assim como os egípcios. Os oradores antedataram o aparecimento de qualquer religião que você conhece, e as religiões dos oradores surgiram espontaneamente em muitas áreas espalhadas, e então cresceu como um fogo que a tudo consome, a partir do coração da África e Austrália. Havia um grupo separado em uma área onde os astecas moraram, em uma data posterior,
Embora a massa de terra fosse então um pouco diferente, e algumas das mais baixas cavernas habitáveis às vezes ficam sob as águas. Vários bandos de oradores continuaram através dos séculos, porque eles foram treinados tão bem que as mensagens retiveram dos oradores, autenticidade. Porém, eles acreditavam que era errado estabelecer palavras na forma escrita e então não as registraram. Eles também usaram os símbolos naturais da terra, mas claramente entendiam as razões para isto. Os oradores isoladamente existiram em seu período de Idade da Pedra e foram líderes. Suas habilidades ajudaram os homens das cavernas a sobreviver. Porém, naqueles dias havia pouca comunicação física entre os vários oradores e alguns eram inconscientes da existência de outros. A mensagem deles era tão pura e verdadeira quanto possível. Por esta razão, portanto, através dos séculos, muitos que a escutaram traduziram-na em parábolas e contos. Agora, fortes porções das escrituras judaicas carregam traços da mensagem destes primeiros oradores. Mas, mesmo aqui, distorções esconderam as mensagens. Já que a consciência forma a matéria e não ao contrário, então os pensamentos existem antes do cérebro e após ele. Uma criança pode pensar coerentemente antes de aprender o vocabulário, mas não pode imprimir o universo físico em seus termos. Este conhecimento interior sempre esteve disponível, mas está para se tornar fisicamente manifesto, literalmente feito carne. Os oradores foram os primeiros a imprimir esse conhecimento interior ao sistema físico, a fazê-lo fisicamente conhecido. Às vezes, apenas um ou dois oradores estavam vivos em vários séculos, às vezes muitos. Eles olhavam ao redor e sabiam que o mundo estava brotando de suas realidades interiores. Eles diziam aos outros. Eles sabiam que os objetos naturais aparentemente sólidos sobre eles compunham-se de muitas consciências minuto. Eles perceberam que a partir da própria criatividade transformavam ideias em matéria e a matéria da matéria em si mesmo consciente e viva. Eles estavam intimamente familiarizados com a concordância natural que existe entre os mesmos e o ambiente deles, e sabiam que podiam alterar seu ambiente através de seus próprios atos. Em geral, uma vez orador, sempre um orador em seus termos. Em algumas encarnações, as habilidades poderiam ser usadas tão poderosamente que todos os outros aspectos da personalidade permaneciam em segundo plano. Em outros tempos, as capacidades poderiam ser usadas timidamente. Os oradores possuem uma vivacidade extraordinária de sentimento e projeção de pensamento. Eles podem impressionar outros com grande importância através de suas comunicações. Eles podem se mover do interior para a realidade exterior com fácil habilidade. Eles sabem instintivamente como usar o simbolismo. Eles são altamente criativos em um nível inconsciente, formando constantes quadros psíquicos além da consciência normal, e podem ser usados por eles e pelos outros em estado de sonho e transe. Eles aparecem frequentemente para os outros na condição de sonho e ajudam os sonhadores na manipulação da realidade interna.
Eles formam imagens com as quais o sonhador pode se relacionar, imagens que podem ser usadas como pontes e então como portais em tipos de consciências mais separadas da sua mesma. O simbolismo dos deuses, a ideia dos deuses no Olimpo, por exemplo, o cruzamento da ponte no rio Styx, aquele tipo de fenômeno foi originado pelos oradores. Os simbolismos e as estruturas da religião, portanto, tiveram que existir não apenas no mundo físico, mas também no inconsciente. Fora de sua própria estrutura, casas como tais, ou moradias, não são necessárias, e ainda assim, em encontros sob transes, ou nos encontros em sonhos com outras realidades, tais estruturas são frequentemente vistas. Elas são transformações de informações em termos que serão significativos para você. Depois da morte, por exemplo, o indivíduo pode continuar criando estas massas de indivíduos. Podem até que percebem que outras estruturas não são mais necessárias. Os oradores não foram restringidos às suas civilizações, portanto, para despertar consciências. Em todos os períodos de seu tempo, eles cumpriram seus deveres no estado desperto e no de sono. Muito da informação mais pertinente na realidade foi memorizada por aprendizes durante a condição de sonho e foram passadas da mesma maneira. Estes manuscritos não escritos, portanto, foram também ilustrados, por assim dizer, pelas jornadas de sonho ou campos de viagens em outros tipos de realidade. Tal treinamento ainda acontece. O psíquico particular ou a história das estruturas pode variar. Por exemplo, imagens convencionais de Deus cristão e dos santos podem ser utilizadas pelos oradores, contudo isto altamente vívido. O sonhador pode se encontrar então em um magnífico harém, ou ao contrário, em um campo brilhantemente iluminado ou no céu. Alguns oradores restringem suas habilidades ao estado de sonho, e despertando são altamente inconscientes de suas próprias habilidades ou experiências. Agora não há sentido chamar tais sonhos ou estados de sonhos de alucinações, pois eles são representações de realidades objetivas, definidas que você não pode perceber, como os próprios disfarces deles, os oradores. A religião egípcia foi largamente baseada no trabalho dos oradores, e grande cuidado foi dado ao treinamento deles. As manifestações externas dadas às massas de pessoas se tornaram tão distorcidas, porém, que a unidade original da religião finalmente se deteriorou. Porém, esforços foram feitos para mapear a realidade interna de maneiras que não havia sido tentadas até então. É verdade que no estado de sonho e em alguns outros níveis de existência próximas à sua, há um forte jogo individual na criação de imagens e um magnífico uso do simbolismo, mas tudo isso teve lugar novamente em um ambiente objetivo definido, em um ambiente cujas características fizeram tais fenômenos possíveis, um campo de atividade, então, com suas próprias regras. Agora, os oradores eram familiarizados com essas regras e frequentemente servem como guias.
Algumas vezes eles trabalharam nas organizações, como no Egito, onde trabalharam através de templos e se tornaram envolvidos com as estruturas de poder. Como uma regra, porém, eles são muito mais solitários. Por causa da verdadeira natureza simultânea do tempo, eles estão, é claro, falando para todos de suas idades, ao mesmo tempo através de suas várias manifestações. Ocasionalmente, eles também servem como mediadores, introduzindo a cada uma das encarnações de uma personalidade, por exemplo. As regras na realidade física dizem que os objetos parecem ser estacionários e permanentes. As regras de outras realidades são frequentemente e bastante diferentes, porém. A natureza das atividades mentais seguirá linhas diferentes e continuidade em termos de tempo não existirá. A organização perceptual existirá pelo uso de agrupamentos psicológicos diferentes. Do exterior, tais sistemas pareceriam sem sentido para você, mesmo se você fosse capaz de percebê-los. Você não seria capaz de observar os pontos pivôs sobre os quais as ações ocorreriam. As regras muito definidas deste sistema então seriam bastante obscuras para você. Agora, os oradores são familiarizados com as regras de muitos sistemas. Ainda, entretanto, a maioria destes sistemas, em grandes termos, são algo conectados com seu próprio tipo de realidade. Há um número infinito de universos internos. Apenas a experiência de consciência mais alta, mais desenvolvida, pode estar ciente de algo como a sua totalidade. Neste contexto maior, os oradores poderiam ser chamados localmente. Há algo como um quadro cartografando muitos dos sistemas de realidade dos arredores e espero que algum dia, em seus termos, fazê-los disponíveis. De forma a fazê-los, Robert precisa treinar um pouco mais intensamente. Há pontos de consciência sob certas condições e estradas podem ser feitas de um destes sistemas ou de outros. Eles não precisam existir separadamente no espaço como você conhece, é claro. Estes pontos coincidentes são chamados pontos coordenados, onde uma camuflagem se funde em outro. Alguns deles são geográficos em seu sistema, mas, em todos os casos, uma sintonia de consciência é uma preliminar necessária. Tais entradas só podem ser feitas numa condição fora do corpo. Cada indivíduo em seu sonho tem acesso à informação possuída pelos oradores. Há estados adjacentes de consciência que ocorrem no padrão de sono que não podem ser pegas por suas atividades eletroencefalogramas. São corredores adjacentes através dos quais sua consciência viaja. Os centros mais altos da intuição são ativados enquanto as porções fisicamente orientadas da consciência permanecem com o corpo. A porção ausente do eu não pode ser localizada através dos padrões cerebrais, embora o ponto de sua partida e o ponto de seu retorno possa mostrar um padrão particular. O intervalo em si mesmo, porém, não será descoberto de qualquer forma.
A não localização mostrará apenas qualquer padrão característico dado imediatamente antes da partida. Agora, isto acontece todas as noites de sono. Duas áreas de atividades estão envolvidas, uma muito passiva e outra intensamente ativa. Em um estado, essa porção de consciência está passiva, recebendo informação. No estágio seguinte está ativa, já que toma parte através da ação. Os conceitos dados a ela são, então, vividamente percebidos através da participação e exemplos. Esta é a área mais protegida do sono. As características do rejuvenescimento entram aqui, e é durante este período que os oradores atuam como professores e guias. Esta informação é consequentemente interpretada, frequentemente por sua vez, através de outras camadas do eu, como o corpo da consciência e da subconsciência, onde é feita a transformação em sonhos que terão significados para estas áreas do eu, e onde os ensinamentos gerais, por exemplo, podem ser traduzidos em conselhos práticos, envolvendo um assunto particular. Há várias fases muito definidas de sonho e todas elas executam vários serviços para a personalidade. Elas também são sinais para diferentes camadas da consciência, realização e atividade. Elas são acompanhadas de algumas variações físicas e há algumas variações que estão relacionadas à idade. Em nosso próximo capítulo, falarei destas com alguns detalhes. Por agora é suficiente perceber que passos específicos, alterações definidas, ocorrem quando a consciência é alavancada da realidade exterior para a interior, e que estas mudanças não são fortuitas, que a consciência parte através de uma rota muito previsível para seus muitos destinos. Através das eras, os oradores têm ensinado aos sonhadores como manipular nestes outros ambientes. Eles têm ensinado-os como trazer informações que podem ser usadas para o bem da personalidade atual. De acordo com a intenção, propósito atual e desenvolvimento, o indivíduo pode estar ciente destas viagens em vários níveis. Alguns têm excelentes lembranças, por exemplo, mas normalmente interpretam mal suas experiências por causa das ideias conscientes. É bastante possível a um sonhador que seja um orador ir em ajuda a outro indivíduo que está tendo alguma dificuldade numa realidade interior dentro do estado de sonho. A ideia de anjos guardiões, é claro, está altamente conectada aqui. Um bom orador é tão afetivo em uma realidade quanto é em outra, criando estruturas psíquicas na realidade física, bem como em ambientes interiores. Muitos artistas, poetas e músicos são oradores, traduzindo um mundo em termos de outro, formando estruturas psíquicas que existem com grande vitalidade, estruturas que podem ser percebidas imediatamente, mais que uma realidade do que outra. Também há vários estados de consciência na vida desperta, sobre as quais você não se foca e sobre as quais você normalmente está bastante inconsciente. Cada estado sabe de suas próprias condições
e está familiarizado com um tipo diferente de realidade. O você atual tem uma consciência antiga centrada, da qual você se fecha de suas experiências nesse estágio de consciência nos quais outras porções de sua inteira identidade estão intimamente envolvidas. Estas outras fases de consciência criam as próprias realidades como você cria a sua própria. As realidades são, portanto, subprodutos da própria consciência. Se pudesse se dar conta delas, elas poderiam parecer como outros estados para você, ao invés de reinos ou campos de tipos diferentes de atividades. Se você investigar estes reinos, você será forçado a percebê-los como suposições enraizadas de seu próprio sistema, traduzindo sentimentos de simpatia e de conforto, por exemplo, em imagens ou construções de terna amistosidade ou sentimentos de medo em imagens de demônios. Em algumas ocasiões, mesmo na vida desperta, uma personalidade pode espontaneamente trocar as engrenagens, por assim dizer, e de repente se ver por um segundo ou talvez por alguns momentos em outro reino afim. Normalmente ocorre uma desorientação. Há aqueles que fazem isto bastante deliberadamente com treino, mas normalmente não percebem que estão interpretando as experiências que têm como os valores de suas consciências habituais. Tudo isso é tão esotérico quanto pode parecer. Quase todos os indivíduos tiveram estranhas experiências com suas consciências e sabem intuitivamente que suas grandes experiências não são limitadas à realidade física. A maioria dos sonhos é como cartões postais animados trazidos de uma jornada da qual você retornou e da qual esqueceu em grande parte. Sua consciência já está novamente orientada para a realidade física. O sonho, uma tentativa de traduzir a profunda experiência em formas reconhecíveis. As imagens no sonho são também altamente codificadas e são sinais de eventos subjacentes que basicamente não são decifráveis. Os oradores o ajudam na formação dos sonhos, que realmente são produções artísticas multidimensionais de um tipo. Sonhos existem em mais de uma realidade, com efeitos que dissecam vários estágios da consciência que são reais. Em seus termos, para os vivos e para os mortos, e nos quais ambos, vivos e mortos, podem participar. É por esta razão que as inspirações e revelações são frequentemente uma parte da condição do sonho. Se divorciado do foco físico, você fica numa melhor posição para escutar os oradores, para traduzir as instruções deles, para praticar com a criação de imagens e para ser guiado pelos métodos mantenedores de saúde do corpo físico. Nas áreas mais protegidas do sono, as aparentes barreiras entre as muitas camadas da realidade desaparecem. Você fica ciente, por exemplo, de algumas das prováveis realidades. Você escolhe que atos prováveis você quer atualizar em seu sistema. Você leva a cabo outros atos prováveis no estado de sonho. Você faz isto individualmente, mas também o faz em massa, em níveis nacionais e globais.
A consciência em diferentes níveis ou estágios percebe diferentes tipos de eventos. De forma a perceber alguns destes, você tem apenas que aprender a mudar o foco de sua atenção de um nível para o outro. Há algumas alterações químicas e eletromagnéticas que acompanham esses estágios de consciência e certas mudanças físicas no próprio corpo em termos de produção hormonal e atividade pineal. Você normalmente plana do estado não desperto através de sono, sem nem mesmo perceber as condições variantes da consciência através das quais você passa. Ainda assim, há várias. Primeiro, é claro, com vários níveis de espontaneidade. Há a volta interna da consciência, além das informações físicas das preocupações e interesses do dia. Então, há um nível indiferenciado entre o estado não desperto e o sono, propriamente, onde você atua como receptor passivo, mas aberto, no qual mensagens telepáticas e clarividentes vêm a você bastante facilmente. Sua consciência pode parecer flutuar. Há sensações físicas variantes, às vezes crescentes, às vezes como em queda. Ambas as sensações são características de momentos nos quais você quase se pega, quase se tornando ciente desta área indiferenciada, e então traduz algumas de suas experiências em termos físicos. A sensação crescente, por exemplo, é uma interpretação física da expansão psíquica. O sentimento de queda é uma interpretação de um retorno repentino da consciência ao corpo. Este período pode durar apenas alguns momentos, por meia hora, ou pode retornar. É um estágio confortador, encorajador e expansivo de consciência. Sugestões dadas durante este tempo são altamente efetivas. Seguindo este período, há um estado ativo que pode ocorrer, um pseudo-sonho, onde a mente se ocupa com interesses físicos que mantém para se agarrar através dos dois primeiros estágios. Se estes forem muito vigorosos, o indivíduo pode despertar. Esta é uma fase vívida, intensa, mas normalmente breve. Outra camada indiferenciada segue agora, marcada bastante definitivamente por vozes, conversas ou imagens, já que a consciência se sintoniza mais firmemente com outras comunicações. Várias destas podem competir pela atenção do indivíduo. Neste ponto, o corpo está bastante quieto. O indivíduo seguirá a um outro destes estímulos internos para um nível mais profundo de consciência e forma, em sonhos iluminados, as comunicações que está recebendo. Em algum lugar durante este tempo, ele entrará em uma área profundamente protegida do sono, onde ele fica no limiar de outras camadas de realidade e probabilidades. Neste momento, as experiências dele estarão fora de todo o contexto de tempo, como você conhece. Ele pode vivenciar anos, entretanto, só minutos passaram. Ele então retornará à realidade física em uma área marcada como sono REM, por seus cientistas, onde produções de sonhos fisicamente orientados serão criados, colocando em uso o conhecimento que ele obteve. O ciclo seria então repetido.
Quase os mesmos tipos de flutuações e fases ocorrem ainda que quando você está desperto, você esteja ainda menos ciente deles, porque o eu egotista age bastante propositalmente para encobrir estas outras áreas de experiência. As fases precisas estão presentes sob a consciência desperta, porém, e com as mesmas flutuações químicas, eletromagnéticas e hormonais. Você simplesmente não está ciente de que sua consciência está fazendo. Você mesmo não pode manter-se alerta disto por 5 minutos completos de seu tempo. As dimensões disso podem apenas ser percebidas por aqueles determinados o bastante para empenhar tempo e esforço requeridos para a jornada através das próprias dos que são determinados realidades subjetivas. Ainda assim, intuitivamente, cada indivíduo sabe que uma parte de sua experiência lhe escapa todo o tempo. Quando você repentinamente não pode se lembrar de um nome que deveria saber, você tem em essência o mesmo tipo de sentimento do qual você está sempre ciente subconscientemente. O propósito dos oradores é lhe ajudar a correlacionar e entender esta existência multidimensional e trazer tanto quanto possível disto para sua atenção consciente. Apenas aprendendo a sentir ou intuitivamente perceber a profundidade de sua própria experiência é que você pode vislumbrar a natureza do tudo que é. Tornando-se mais ciente de sua consciência quando ela opera na vida física, você pode aprender a olhá-la quando ela manipula através destas outras áreas menos familiares. Realidades prováveis são apenas prováveis a você porque você não está ciente delas. Todas estas fases de consciência são uma parte de sua própria realidade. Conhecê-las pode ser muito útil. Você pode aprender a trocar as engrenagens, estando a parte de sua própria experiência e examiná-la de uma perspectiva muito melhor. Você pode preparar perguntas ou questões sugerindo que sejam resolvidos para você no estado de sono. Você pode sugerir que falará com amigos distante ou transmitir mensagens importantes que talvez não pudesse transmitir verbalmente. Por exemplo, você pode provocar reconciliações em outra camada de realidade, embora você não possa fazer isto nesta. Você pode dirigir a cura de seu corpo, dizendo a si mesmo que ela será realizada por você em uma das camadas de consciência dormente, e você pode pedir a ajuda de um orador no sentido de lhe dar qualquer orientação psicológica necessária para manter a saúde. Se você tem metas conscientes particulares e se está razoavelmente certo de que são benéficas, então você pode sugestionar sonhos nos quais elas ocorram, pois os próprios sonhos acelerarão suas realidades físicas. Agora, inconscientemente, você realiza muitas destas coisas. Frequentemente você volta no tempo, por assim dizer, e revive um evento particular de forma que ele tenha um final diferente, ou diz coisas que você desejaria ter dito. O conhecimento de um estado de consciência pode lhe ajudar em outros estados. Em um transe, o significado dos símbolos do sonho lhe será dado se você pedir por ele. Os símbolos podem, portanto, ser usados como métodos de sugestão,
que serão talhados pessoalmente para você. Se você descobrir, digamos, que uma fonte de sonho representa alívio, então, quando você estiver cansado ou deprimido, pense em uma fonte. Em outra camada de realidade, é claro, você estará criando uma. Nas áreas mais protegidas do sono, você estará lidando com uma experiência que é puro sentimento ou conhecimento e desassocia de palavras ou imagens. Como mencionamos antes, estas experiências são trazidas em sonhos, depois necessitando de um retorno às áreas de consciência mais familiares com as informações físicas. Aqui, uma grande síntese criativa e uma grande diversificação criativa ganha lugar, na qual qualquer imagem determinada num sonho tem um significado para várias camadas do eu, em um nível representando uma verdade que você viveu e outros níveis representando essa verdade como ela é, mais especificamente aplicada a várias áreas da experiência ou de problemas específicos. Haverá, portanto, uma metamorfose de um símbolo se transformando em muitos, e a mente consciente pode perceber apenas um caso de várias imagens, de um sonho, porque a organização e unidade interior estão escondidas em outras áreas da consciência que a mente racional não consegue acompanhar. Porém, as áreas inconscientes e subconscientes estão muito mais atentas a esta informação do que o ego, pois, como regra, ele percebe apenas o resíduo minucioso do material do sonho. Os oradores, portanto, podem aparecer nos sonhos como caracteres históricos, como profetas, como amigos confiáveis, ou sob qualquer disfarce que impressionará a personalidade particular. Na experiência original, porém, a verdadeira natureza do orador é aparente. A produção dos sonhos é como um empenho sofisticado, como o é a produção do objetivo da vida de um indivíduo específico. Simplesmente ela existe sob diferentes termos. Estas várias fases da consciência e as várias flutuações da atividade psíquica também podem ser examinadas através de experiências diretas, a partir do estado desperto. No capítulo seguinte, lhe deixaremos mais cientes destas porções já ativas de sua própria realidade. Fim do capítulo 17.